Olá, estamos de volta e hoje eu quero falar com você sobre pensamentos acelerados, que tem tudo a ver com a ansiedade. A ansiedade que está em alta, né? Infelizmente, é uma sensação que vem atrapalhando a vida de muitas pessoas, até porque existe a ansiedade normal, né? Que é quando você vai realizar algo novo, vai acontecer algo diferente na sua vida e você fica com aquele frio na barriga, aquela ansiedade natural. Mas eu estou falando hoje daquela ansiedade prejudicial, aquela que além de afetar a sua qualidade de vida, ela causa sintomas desagradáveis no seu corpo. E quem fala para você sobre isso é uma pessoa que fala com propriedade, porque já viveu na pele e luta todos os dias contra esse mal. Sim, eu tive realmente várias crises de ansiedade e eu posso te garantir que é a pior sensação do mundo. Eu contei no meu primeiro vídeo sobre alguns momentos em que eu atravessei este problema, né, mas não dei tantos detalhes. Bom, eu gostaria de começar falando para você o que eu senti na pele. Estava passando por um processo de autocobrança muito grande e aquela cobrança de querer resultado, de querer realizar e de ver as coisas se manifestarem de forma muito difícil para mim. Só que a vida não é fácil para ninguém, né? E mesmo assim eu estava naquela luta, eu preciso vencer, eu tenho que fazer alguma coisa, as coisas têm que acontecer e tudo que tem que ser no nosso tempo, mas não é dessa maneira. E de tanto me cobrar, eu acabei me machucando mesmo, porque a ansiedade ela não foi ativada na minha vida só por isso, por esse fato isolado. Eu já contei para vocês num outro episódio que eu vivia carregando a bagagem dos outros, né? E por carregar a bagagem dos outros, as pessoas ficavam aliviadas e eu ficava ali com o problema de estimação delas, cuidando ali do bichinho de estimação delas. Ou seja, eu era uma pessoa esponja, ao invés de ser filtro, né? Então a minha experiência com a ansiedade foi essa mistura de querer resolver o problema de todo mundo, de carregar a bagagem dos outros, de querer ser a Mulher Maravilha para resolver o problema de todo mundo. E também, quando eu olhava para mim, eu via que eu precisava produzir mais e que eu não estava dando conta das coisas que eu estava fazendo e das coisas que eu gostaria de realizar. Então, a minha primeira crise de ansiedade foi no ambiente de trabalho, onde eu saí levada por 2 amigos para um pronto-socorro e eu nem sabia que aquilo era uma crise de ansiedade. A sensação que eu tive era uma sensação de morte, de desmaio. O primeiro sintoma foi sentir a pulsação muito forte, de repente meu coração acelerou de uma maneira muito bruta, como se eu estivesse correndo uma maratona. E um formigamento por todo o corpo, formigamento nas mãos, formigamento nos pés. E essa foi a primeira vez. Eu cheguei num pronto-socorro achando que estava tendo um ataque cardíaco, porque o meu coração acelerava de uma forma tão intensa que parecia que ele ia acelerar e pum, parar. Então eu tinha aquela sensação de desmaio e eu tinha medo de fechar o olho e realmente tombar. E passou esse episódio. Muitos meses depois, eu tive outra crise de ansiedade e eu não estava passando por nenhum momento de estresse. A primeira vez foi no meio de um estresse. A segunda vez eu não estava acontecendo nada. Eu estava no carro, aguardando meu esposo comprar alguma coisa no mercado, estava ali mexendo no celular, atendendo umas clientes, e eu comecei a sentir a sensação de desmaio, a respiração ofegante ficando cada vez mais curta. E eu falei pro Ricardo, eu não tô legal, eu preciso entrar logo em casa porque eu vou cair, eu vou desmaiar. E eu subi aqui no condomínio com muita dificuldade. Quando eu sentei na cama, eu falei, eu estou desabando. E foi realmente uma coisa horrível, pior que a primeira vez. E foi quando eu tive mais de 1 hora, passaram de 40 minutos de plena tortura, porque quando eu me vi naquela situação, eu me desesperei. Então, os sintomas afloraram muito mais. A minha pressão arterial foi para 20. E aí, quando eu aferi, que eu vi que eu estava com 20 de pressão, aí eu fiquei mais desesperada ainda.
E nesse momento, o meu corpo começou a entrar em verdadeiro colapso. O que aconteceu? Eu comecei a sentir o meu corpo parar. É como se fosse um download, assim. Meu corpo eu senti adormecendo, cabeça, o rosto, pescoço, foi adormecendo, e foi adormecendo dos pés até o meu abdômen. Meu abdômen foi se comprimindo, assim. Eu não tinha fôlego para respirar. As minhas mãos entortaram. Era uma crise de pânico severa. E o meu esposo não sabia muito como reagir àquilo e eu falei para ele, eu estou morrendo. Eu contei um pouquinho sobre isso, né, no primeiro vídeo. O meu filho estava no quarto, ele ficou assim totalmente assustado e eu pedi para ele, Brian, vai para o seu quarto, porque eu achei que realmente eu estava morrendo. Eu tinha certeza e eu só falei para Deus, Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. E o Ricardo começou a ligar para o SAMU. Eu falei, Ricardo, se você for esperar o SAMU, você pode ter certeza, eu estarei morta e o SAMU não vai chegar. E aqueles sintomas horríveis não paravam e eu só clamava o sangue de Jesus. Eu clamei muito a Deus, pedi muito perdão para Deus. Falei, Deus, se é dessa forma, só peço que o Senhor me perdoe, mas me salva. Mas eu queria viver. E aquela sensação tão horrível, gente, é muito triste. Síndrome do pânico. E quando eu vi que o SAMU fazia perguntas e mais perguntas e mais perguntas, e o meu marido respondendo e tentando me ajudar e responder, eu falei, para de responder pergunta, porque até terminar esse questionário de 1000 páginas, eu já bati as botas. Me arrasta, me levanta e me leva para o hospital. E foi assim que eu saí, mais uma vez, arrastada pelos braços, carregada nos ombros do meu esposo, da minha cunhada. Meu filho ficou com uma vizinha para que eu pudesse ir para o hospital. Cheguei ao hospital, achando que estava morrendo. Fizeram eletrocardiograma, uma série de medicamentos. E era apenas a crise de pânico. Apenas, né? Porque ela é terrível, terrível. E esse momento realmente nunca saiu da minha cabeça porque foi muito forte para mim. E depois desse segundo episódio, essas crises se intensificaram de uma maneira muito descontrolada e eu sentia que o meu corpo estava completamente desajustado. E eu não sabia como lidar com aquilo. E muitas vezes eu me vi sozinha aqui em casa, já passando mal, e eu sabia que ela estava chegando, a crise estava chegando. E dá uma sensação de loucura, parece que você vai perder o juízo. E a sua respiração fica muito pequena e bate o desespero. E aí eu falei, não, eu não posso conviver com isso, eu não vou me entupir de remédio, eu não posso, eu tenho que lutar contra isso. Várias vezes eu tive esse episódio recorrente por semana, não eram mais episódios distantes um do outro, né? Eram episódios corriqueiros. E eu perdi realmente a vontade de sair de casa, eu perdi a vontade de ver pessoas, porque eu sabia que eu ia passar mal a qualquer momento. Então a verdade é que quem passa por uma crise de pânico, ansiedade, essa pessoa já fica no alerta, o cérebro dela já fica, mas e se eu tiver? Eu estava caminhando na rua com um amigo, no horário de almoço, ele todo feliz, brincando, conversando, e ele nem sabia que eu estava passando mal, e eu estava ali tentando me controlar, distrair a minha mente, mas eu pensava, eu vou morrer na rua, eu vou cair no meio da rua, eu vou desmaiar, eu não tenho força, eu estou ficando fraca, eu não tenho ar. Gente, é uma verdadeira tormenta. E na hora de dormir, essa era a hora terrível do dia. Por quê? Os pensamentos acelerados começavam. Um bombardeio, uma guerra na mente, bombardeio, bombardeio. Mas e se você passar mal? Então era exatamente igual que mostra nesse filme que todo mundo está assistindo agora, que é o Divertidamente 2, que mostra como as emoções trabalham dentro do nosso cérebro. Quem é que está no controle? Né? Ora a felicidade está no controle, ora a inveja está no controle, ora o nojo está no controle. Mas quando a ansiedade pega o controle, ela desestabiliza tudo. E a pessoa tem todos esses sintomas. Então foi a partir daí que eu parei para refletir. Eu falei, eu preciso de ajuda, eu preciso de comunhão com Deus,
eu preciso desacelerar. E teve um dia que eu peguei o carro, fui para o trabalho e no meio do caminho eu tive uma crise de ansiedade. E eu comecei com os mesmos sintomas paralisando o meu corpo, todo formigando, aquela coisa horrível. E eu falei, não posso conviver com isso de jeito nenhum. Para quem me conhece sabe que eu sempre fui uma pessoa alegre, extrovertida, até palhaça demais, junto com os amigos, mas não adiantava nada esse meu bom humor se eu estava doente. E muitas vezes no trabalho, nesse mesmo período onde eu estava com crises corriqueiras no trabalho, estava em pé, conversando com os meus amigos, falando ou de trabalho ou de qualquer outra coisa, e de repente eu falava, para tudo, eu estou passando mal, eu preciso sentar. E aí começava tudo de novo. Então foi aí que eu parei para pesquisar sobre esse assunto. Foi aí que eu voltei a ter mais comunhão com Deus, me intensificar em falar com Deus, em orar mais, porque eu percebia que todas as vezes em que eu orava mais, que eu conversava mais com Deus, aquele mal ia se distanciando de mim. Porque Deus, ele nos passa a segurança, né? E eu tenho um Deus tão grande, por que eu vou viver com mal de estimação? Eu não quero, não aceito de jeito nenhum. E também procurei ajuda de especialista. Fiz várias sessões com um terapeuta maravilhoso, que depois eu vou deixar aqui o contato dele na descrição do vídeo. É um profissional muito dedicado no que faz, que ama o que faz, e foi muito especial ter esse momento com ele, conversas que me trouxeram clareza mesmo para a minha mente. Então, o que eu passei a fazer? Todas as noites, o meu cérebro já estava acostumado que você passa mal à noite. Então, quando eu chegava em casa, já começava a sentir aquele mal-estar. Eu vou ter que dormir, mas aí eu vou acordar do nada com meu coração acelerado, essa batedeira. Mas os meus pensamentos eram acelerados, pensando como que eu posso resolver tal coisa, o que eu faço amanhã, o que eu deixei de fazer. Mas eu preciso mudar de vida e eu preciso... Esse era o problema. Então, eu fui buscar a terapia, eu passei a conversar mais com Deus, eu passei a fazer jejum. E eu me matriculei na academia para fazer atividade física, porque a gente não pode ter uma vida só de cobrança, de trabalho, de estresse, de obrigações. O nosso corpo, Deus nos fez uma tríade, Deus nos fez corpo, alma e espírito. E Deus quer que cada um de nós possamos entregar a Ele o nosso culto racional, oferecer a nossa vida em sacrifício. E Deus não quer só o coração. Deus quer o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito. Como que nós estamos cuidando do templo do Espírito Santo? Então eu estava abandonando esse templo aqui, estava abandonando. E a minha alma estava sofrendo. E com isso, todo o nosso corpo desajusta, toda a nossa vida desajusta. Vai ficar tudo fora do eixo. É muito ruim. Então eu passei a fazer essas terapias que logo me começaram a dar resultado. Isso foi muito positivo para mim. Eu, que sempre fui muito sedentária, preguiçosa, vi que indo para a academia, fazer ali uma esteira, fazer uma atividade gostosa, que eu me desligava, sabe? Saía um peso de mim. Então é super importante, não é só o lado espiritual de você orar, de você repreender, de você se posicionar, mas você também tem que se cuidar. Então a academia, a atividade física me trouxe um prazer, um momento de relaxamento que eu senti muita diferença. E também antes de dormir foi um outro método que, graças a Deus, Deus me apresentou, que foi a pastora Jordana Cantarelli. Ela é uma pastora e terapeuta. E eu passei a fazer meditação guiada. Ela fala de uma forma muito gostosa sobre a palavra de Deus. Todos os vídeos dela são com ministrações, todas baseadas na palavra de Deus e fazendo uma reprogramação da mente. Então, quando os meus pensamentos estavam ali acelerados, o meu amigo fone de ouvido, eu colocava o fone de ouvido e eu começava a ouvir a pastora, eu começava a entrar naquela sintonia de pensar em Deus, de refletir, de meditar na palavra dele. E aquilo foi me acalmando. E eu me lembro que ainda em momentos de crise, porque as crises não foram embora de repente, né? Elas foram saindo, elas foram perdendo as forças. Então eu lembro que no meio de uma crise eu falei, eu já sei, crise, que é você. E está tudo bem comigo. Porque quem passa por uma crise de pânico e ansiedade acha que está morrendo, acha que está em perigo.
né? E na verdade, essa luta que está aqui dentro, você tem que esquecer. O seu coração está batendo tão forte, tão forte. Se você parar para prestar atenção no seu coração, você fica pior. Então eu aprendi que o coração está batendo muito forte? Tá batendo muito forte, mas espera aí, eu vou colocar um fone, o meu cérebro vai se concentrar apenas no que eu realmente tenho que ouvir. Eu vou silenciar todas as outras vozes. E é o que você precisa fazer na sua vida. Talvez você nem tenha crise de pânico e ansiedade, graças a Deus por isso. Mas, de repente, você também tem essa cobrança, esses pensamentos que fazem você perder horas de sono, não conseguir engatar o teu sono, né? Então, silencie todas as outras vozes. A palavra de Deus, ela é muito clara. E se a gente não medita nela de dia e de noite, a gente pira nesse mundo. Esse mundo é muito difícil, né? E olha só, a resposta estava ali o tempo todo. Eu é que estava longe da resposta. Medite na palavra do Senhor de dia e de noite. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. E eu lembro que teve um dia que eu peguei o carro e fui trabalhar. Eu já não estava legal. E eu falei, eu vou encarar, que se eu ficar em casa eu vou ficar prostrada, eu vou encarar. E no caminho, o meu coração já começou uma batedeira absurda. Aí eu aumentei o volume do rádio num louvor. E aí a hora que tocou o louvor era para eu entregar tudo. Entrego no seu altar, Senhor. Tudo é teu. Toma o controle. E eu falei, gente, esse louvor está narrando a minha vida, né? E foi aí que eu falei, eu preciso gritar para esse mal. Olha aqui, quem está no controle da minha vida é Jesus. Não é você, ansiedade. Não é você, síndrome do pânico. Vocês não têm o controle da minha vida. E eu dei um grito dentro do carro. Os vidros estavam fechados, o carro todo black, né, lacradão, mas se alguém ouviu, eu também não tô nem aí. Eu precisei gritar, falar assim, ei, escuta aqui, quem está no controle da minha vida é Jesus. E desde então, essas crises não conseguiram mais me dominar. Mas talvez você tenha alguém perto de você que esteja passando por isso. E o que eu quero te falar, que tem jeito sim, né? A gente precisa cuidar do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito. E como? Meditando na palavra de Deus de dia e de noite, agradando-se do Senhor, colocando as coisas de Deus em primeiro lugar e aí Ele vai satisfazer o desejo do seu coração. Porque eu ficava numa cobrança interna que eu precisava conquistar, mas espera aí, a palavra de Deus está dizendo o seguinte, primeiro eu tenho que me agradar dEle, tenho que desejar a presença dEle, primeiro eu tenho que cuidar das coisas dEle. E o restante Ele fará. Todo mundo sabe de cor e salteado, né? Dos versículos, das promessas que Deus fez para cada um de nós, que constam lá na Bíblia Sagrada. Então, por que você e eu vamos ficar dando ouvidos a outras vozes? Vozes estranhas, né? Vozes que querem só mostrar o lado ruim, o lado difícil. Não, tá difícil sim. Tá fácil para ninguém não. Mas Jesus está no barco. Então, lembra da história lá de Jesus no barco dormindo e os discípulos no meio daquela tempestade? Jesus, o senhor não está vendo, não, que está rolando uma tempestade aí? O senhor não se importa se a gente morrer no meio dessa tempestade? O que Jesus fez, gente? Mar, aquieta-te. É só a palavra dele. A palavra dele resolve tudo. E muitas vezes, como eu sempre costumo dizer, Deus espera da gente um posicionamento. O meu posicionamento foi, vou meditar na palavra do Senhor de dia e de noite, vou jejuar, vou cuidar do meu corpo, preciso cuidar mais, mas eu comecei, né? Preciso cuidar do meu corpo, preciso cuidar da minha alma. Então foi isso, fui fazer uma atividade física dentro do meu ritmo, mas eu vou acelerar esse ritmo, cuidar do corpo, cuidar da alma, fazendo meditação guiada, me desconectando, permitindo que o meu cérebro descansasse. Ei, ele precisa descansar, ele trabalha o dia inteiro, ele pensa o dia inteiro. Então se permita descansar, se permita relaxar, se permita pensar em nada, sabe? Coloca um fone de ouvido, coloca uma música gostosa antes de dormir, né? Coloca um som ambiente, um som de natureza, ouça um louvor, coloque numa oração.
Se você não conhece, tem um canal muito bom do profeta Vinícius Iracete, onde ele grava orações para você dormir. Você que tem insônia, você que tem problemas para dormir. E assim, a ansiedade, ela tem afetado milhares de pessoas e é o mal do século. Antes a gente falava muito de depressão. A ansiedade está tomando o lugar da depressão. Elas estão unindo forças para destruir as pessoas, porque as pessoas estão desesperadas, elas estão lutando com um tempo que não para de correr, elas querem ver as coisas acontecerem e não conseguem, e tudo isso vai minando as forças, vai adoecendo as pessoas, né? A ansiedade, ela é aquele desespero pelo futuro. Mas espera aí, o nosso Deus está no futuro. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o início e ele é o fim. Então, por que nós vamos ficar perdidos, sendo que o Senhor é o começo e ele é o fim? É um exercício diário e você precisa se esforçar, se empenhar. E se tiver alguém na sua casa com esse problema, tenha paciência, mas você precisa saber que a saída existe, que ninguém precisa ficar doente, ninguém precisa ficar preso dentro desse ciclo vicioso da síndrome do pânico, da ansiedade. Se tiver que procurar um especialista, procure. Mas o maior especialista que você precisa procurar é o Senhor Jesus. Ele controla, Ele organiza a sua vida, Ele que guia os seus passos. E a palavra dele, mais uma vez, é mais atual que o jornal de amanhã, que a palavra dele diz: lança o teu cuidado sobre o Senhor e Ele te susterá. Em outras palavras, deixa tudo nas mãos do Senhor e Ele vai cuidar e Ele vai te surpreender. Então é isso, descansa o teu coração, não permita mais que vozes estranhas tenham liberdade para poder ficar ali te sondando, te projetando ideias, coisas que não fazem sentido, criando uma imaginação de algo perigoso, de algo ruim, pensamentos negativos. Não, para. Hoje você pode parar, reprogramar a sua mente, todos os dias criar o hábito de falar com Deus. Ore de manhã, de tarde, de noite, ore durante o dia, converse com Deus. O Espírito Santo está aí para isso. O Espírito Santo é o nosso melhor amigo e ele não é apenas uma força. O Espírito Santo é uma pessoa e é isso que precisamos entender. O Espírito Santo é uma pessoa e ele está em nós e ao nosso lado também. Será que você está ignorando essa pessoa que está o tempo todo do seu lado? Já pensou você morar numa casa com uma pessoa e você não falar com essa pessoa o dia inteiro? O Espírito Santo está lá. Você vive, você come, você dorme, você levanta, você vai ao shopping, você vai ao cinema, você vai em todo lugar e você não conversa com ele? Como você se sentiria, né, sendo ignorado 24 horas? Então, todas as minhas experiências, nem todas foram fáceis, muitas foram dolorosas demais, mas de alguma coisa eu tenho certeza, elas servem para abençoar outras vidas, para ajudar pessoas que talvez estejam passando pelos mesmos problemas. O vídeo de hoje é um pouco mais longo, não gravei vídeo de poucos minutos, porque eu acredito que tem muita gente sofrendo. E quantas pessoas me procuram apenas para receber um abraço, gente. É preciso realmente a gente olhar para si, a gente se entender como ser humano, se organizar emocionalmente e poder ajudar outras pessoas. Você não pode ajudar ninguém se você não estiver bem. Numa viagem de avião, a aeromoça explica detalhadamente. Em caso de despressurização, máscaras de oxigênio cairão. Coloque primeiramente em você, ajustando tranquilamente, respirando tranquilamente e depois ajude outras pessoas. Então eu precisei encontrar o caminho para a minha libertação. E é uma constância, gente, é uma constância, porque as setas inflamadas estão sendo lançadas o tempo todo, mas usando o escudo da fé, nós podemos vencer qualquer mal desse século. Então, vamos ajudar as pessoas, vamos entender. Se você perceber que alguém está ali, estou com o coração acelerado, minha mão está suando, meu corpo está formigando, ajude essa pessoa, entenda. Olhe nos olhos dela, segure nas mãos dela e fala assim, está tudo bem aqui e agora. Seja racional, está tudo bem. Mas meu coração está acelerado demais. Vamos falar sobre outras coisas. Chame essa pessoa para uma outra realidade.
Ela não precisa prestar atenção nos sintomas. O importante é que você se desconecte dessa cobrança tão grande, que é ganhar, crescer, conquistar. Não é que você precisa abrir mão, mas você precisa também se desconectar disso, para que o teu cérebro tenha um pouco de paz e ele consiga se reprogramar. E que na sua mente só hajam palavras positivas. E mais uma vez a palavra de Deus arrebentando a boca do inferno, hein? Falando o seguinte: se há alguma coisa de bom, nisso pensai. Então, para de pensar coisa ruim, para de pensar pensamentos negativos, para de pensar que vai acontecer algo de ruim com você. Não, profetiza, abre a sua boca para falar bênçãos, para proferir bênçãos sobre você e toda a sua família. Eu espero que esse vídeo de alguma maneira chegue a alguém. Se abençoar uma pessoa, já foi de grande valia. Então vamos ter saúde física, mental e espiritual, porque o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito é um verdadeiro altar em louvor ao nosso Deus. Um grande beijo para você e até a próxima. Tchau, tchau.